vamos falar sobre o assunto do dia, né? O assunto mais comentado que está ocupando todas as manchetes de todos os noticiários do Brasil hoje é a gravação de uma conversa entre o senador Cajuru e o presidente Bolsonaro. Uma gravação, parece que foi sem querer, né, gente? E vazou, né? Meio sem querer, né? Tudo sem querer, tudo Foi sem tudo querer. sem querer, né? Foi editado. Ainda mais sem querer. com quem, assim, vamos fazer um negócio sem querer com Cajuru. Assim, se você tivesse uma coisa para falar confidencialmente, você tem 1 milhão de pessoas para ligar. A tua primeira pessoa seria Jorge Cajuru. É, tem algo errado aí, né? Não, mas vamos pelo lá. amor de Deus. Vamos explicar essa história direito. Vamos começar na semana passada, só para relembrar todo mundo, para o público acompanhar a história desde o início. Na semana passada, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou ao Senado que se instale a CPI da pandemia, com o objetivo de apurar se houve crime nas ações ou omissão do governo federal no enfrentamento ao coronavírus, naquele episódio específico lá em Manaus, quando em janeiro teve o colapso no sistema, faltou oxigênio nos hospitais e pacientes internados morreram por asfixia. Todo mundo lembra disso, todo mundo acompanhou aqui no programa. Bom, foi dada a ordem judicial, tem que fazer a CPI. Aí o presidente sentiu, o presidente Bolsonaro se incomodou bastante com a decisão do ministro Barroso. Por quê? Porque ele sabe que as investigações que normalmente surgem em uma CPI podem revelar de forma irrefutável que houve sim a prática de crimes, o que automaticamente pode trazer consequências como, por exemplo, abreviar o mandato do presidente. Pois bem, ontem o senador Jorge Cajuru, do Cidadania, revelou uma gravação de uma conversa que ele teve com o presidente Bolsonaro. Eles falaram sobre a CPI e o presidente, nessa conversa, dá sugestões ao senador. Vamos ouvir, a gente tem aqui a conversa. Pode soltar aí, Leandro, por favor. Então, uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores. Se mudar, 10 para você, porque nós não temos nada desse maneiro. Não, eu não abro mão de ouvir governadores em hipótese alguma. Olha só, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser ampla. Ampla, claro. Vide no Brasil. Daí você faz um excelente trabalho para o Brasil. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. Cajuru, olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. Então, se mudar a amplitude, vai poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Para fazer um relatório sacana. Isso aí eu não faço nunca pela minha mãe. Agora vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão limonada. Por enquanto, é o limão que tá aí. Tá para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns pra você. Eu acabei de declarar para o Augusto Nunes na Jovem Pan agora. O senhor pode ver aí. Eu dei uma entrevista para ele. Eu falei para ele que se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Se você não participa da canalhada lá do Randolfo Rodrigues, vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com bosta desse. Isso, vamos lá. Vamos ouvir agora a reação do Bolsonaro. Bolsonaro reagiu a essa divulgação da conversa dele com o Cajuru. Solta o vídeo do Bolsonaro agora, Leandro. Que está em voga hoje é que eu fui gravado uma conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui, gravado. Presidente, que sacanagem, hein? Vazar áudio, hein? Não é vazar, é te gravar. Sacanagem. A gravação só com autorização judicial, vai gravar o presidente, divulgar e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte, tá?
Pois é, ele estava indignado, né? Nossa, que cara de indignação que o presidente fez, né? Vocês não acharam? E o que me chama a atenção também é assim, vamos colocar os governadores e prefeitos. Se eu não estiver enganado no número, são 5.570 municípios. Se você botar a CPI que envolve municípios, não termina nem 50 anos essa CPI. Então, claro, a intenção toda é desviar o foco principal, que é a incompetência do governo Bolsonaro em lidar com essa pandemia. Olha, e as assembleias legislativas, elas não têm essa prerrogativa de também abrir ali no âmbito estadual a CPI? Precisa trazer aqui para o Congresso também, para poder inflar essa questão toda? Acho que precisa pensar um pouco também, né? Vai trazer todo mundo para cá? Essa é a solução? Tirar do presidente o foco? Muito bem ponderado, Fernanda. Né? A Assembleia Legislativa poderia sim abrir CPI para investigar prefeito e governador. Tem só uma coisa, lá no STF, o entendimento dessa não sei nem como chama isso, é uma farândula, né? Foi de que são péssimos atores e que isso só está, vamos dizer assim, criando mais animosidade com os ministros. Vai ter um que vai votar sempre agora a favor do Bolsonaro, que ele não para de passar vergonha, mas o restante está começando a se fechar para ficar contra o executivo de vez. Havia uma intenção do Cajuru em ajudar o presidente, Alexandre Borges. O que você acha? Mas parece que o tiro saiu pela culatra, né? Olha, na verdade é um tentando ajudar o outro, né? São dois atores absolutamente canastrões, né? Tentando simular uma conversa que eu acho que... Eu não consigo imaginar onde passou pela cabeça deles que alguém ia se convencer que aquilo era uma conversa natural, que foi gravada sem a anuência do Bolsonaro. Isso é uma piada de mau gosto. Né? Mais um capítulo dessa bagaceira que virou o Brasil, né? Porque é de um baixo nível essa conversa e dessa armação, uma coisa tão nossa, coisa uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: nunca gente tão baixa chegou tão alto, né? Mas é a hora que a gente lembra disso, né? Porque é muito baixo, né? Quem é o Cajuru? O Cajuru é um senador. Apesar dele ter sido eleito pela Cidadania, mas ele foi eleito muito na esteira do bolsonarismo. E ele é um notório puxa-saco do Bolsonaro, do bolsonarismo, a sua base de apoio, os seus apoiadores nas redes sociais. Né? Ele é basicamente um senador que fica ali em rede social o dia inteiro. Ele é uma base muito bolsonarista. Né? Então, o que ele fez? Quando ele entrou nessa história da CPI, junto com seu companheiro de partido, com o Alessandro Vieira, ele, de certa forma, criou uma tensão com a sua própria base de eleitores. O que ele fez? Ele precisava fazer um aceno para o bolsonarismo. Você vê que ele cita, inclusive, conversas com parte da mídia bolsonarista, enfim. Ele é um cara que ele fez um jogo todo armado para poder voltar às graças com o seu público. E o que isso ajudava o Bolsonaro? Ajudava porque ele achava que ele ia fazer a estratégia, que eu não sei se vai ser mal sucedida não, tá? Qual é a estratégia dele? Já que não dá para acabar com a CPI, o que você faz? Vamos investigar todo mundo. Aí vira aquele banestado, investiga o mundo inteiro, não pega ninguém, fica aquela bagunça toda e não chega a lugar nenhum. Então ele já entendeu. É mais ou menos o que o Partido Democrata quer fazer agora com a Suprema Corte Americana. Dá para fechar a Suprema Corte? Não dá. Então o que eles querem fazer? Eles querem aumentar o número de cadeiras para diluir a maioria conservadora. É uma maneira de você, de certa forma, dar um cavalo de pau na democracia. Estão tentando fazer isso aqui com a CPI. Dá para acabar com a CPI? Não dá. Então o que a gente faz? A gente bota a CPI para investigar 30, 40, 50 réus, aí não vai investigar ninguém. Né? Vai virar uma bagunça, uma guerra. Como foi aquela piada da CPI das fake news, que poderia ter descoberto um monte de coisa importante. Eles até aqui e ali tatearam, chegaram perto de coisas importantes, mas aí começaram a investigar tanta gente, além do próprio despreparo, da qualificação técnica da turma lá, de entender o básico do que é rede social, do que é fake news, enfim. Dava vontade de chorar assistindo as sessões daquela CPI das fake news, mas enfim, não foi lugar nenhum. Então, eles têm essa estratégia, e por mais baixa que ela seja, eu ainda não sei se vai ser mal sucedida. Porque o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele está calado, ele não se posicionou até agora, e eu acho que ele está doido para ir para esse caminho. Botar 50 réus para investigar, para não chegar a lugar nenhum e ficar bem com todo mundo. Poxa, até o Cajuru chamou o Rodrigo, né, de office boy de luxo. Né? Eles mesmos já têm essa rixa
aí desde que o Rodrigo assumiu, né? Então eu acho até que ele evitou se posicionar para evitar ampliar e dar mais palco. E só uma observação para mim, a última gravação aí, que foi de verdade, foi a do nosso afastado Wilson Witzel, que ligou para Mourão e botou no Viva Voz e fez uma live, né? Isso sim é expor. Esse aí do Cajuru é muito fake para mim, não valeu não. Só para lembrar também que em 2016 o Temer supostamente teve uma conversa de WhatsApp vazada, que ele fez um áudio enorme, né? E que foi uma piada, todo mundo sabia que o Temer sabia que aquilo ia vazar também. Quer dizer, inclusive tem precedente, né? Verdade. Mas, gente, vamos lá. Tem, sobre o conteúdo da conversa, né? Por mais que ela tenha sido planejada, talvez diante da incompetência dos dois atores envolvidos, eles talvez tenham metido os pés pelas mãos, vocês não acham? Porque tem algumas coisas que eles dizem ali na gravação que podem ser consideradas crimes, ou eu estou enganado. Como, por exemplo, dizer que vai partir para porrada contra um bosta, né? Como ele disse, ele se refere ao senador Randolfo Rodrigues. Vamos fazer do limão uma limonada, ou seja, vamos pegar essa CPI e diluir, tornar ela aguada. A gente está presenciando, é impressão minha, ou a gente está diante de uma conversa, de uma conspiração entre um presidente e um senador da República contra uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, contra o Legislativo que precisa construir essa CPI. É uma conspiração? É a velha tática do Bolsonaro de morde e assopra, né? Então, assim, ele vai falar que não, né? No primeiro momento ele cutuca as instituições, ele vê até onde que ele pode, até onde que elas resistem, até que ponto que elas podem ceder, e daqui a pouco, claro, ele vai falar que ele está respeitando toda a decisão judicial, que ele respeita o judiciário, que ele respeita o legislativo, e assim vai. Mas ele vai testando sempre, a gente está acostumado a isso desde o primeiro dia que Bolsonaro assumiu a presidência, ele tem esse tipo de atitude. Mas você acha que foi conspiração? Você acha que há conspiração nessa conversa? Eles estão tentando acabar com a CPI, desmoralizar a CPI, isso é a base. Né? Eles querem justamente isso, que a CPI vire um nada, né? CPI no Brasil, ela é um teatro grande, a gente sabe, e claro, do jeito que a gente está nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, a gente não tem ideia para que lado que ela pode correr, né? Que tipo de documentos podem aparecer no meio dessa CPI. Agora, a intenção do Bolsonaro, claro, é melar o jogo, simplesmente diluir, como você usou o termo aí, para que nada aconteça. Eu vou botar lá 50, 100 réus lá chamando, amanhã eu falo do Bolsonaro e 10 dias depois eu tenho mais 50 pessoas para escutar, não vai levar nada a lugar nenhum. Olha, isso daí é uma questão seguinte. Como a gente virou a República das Bananas, a verdade é essa, o Brasil foi reduzido a uma republiqueta de quinta dimensão, né? Então, toda essa história do Covid mostrou isso. Nós somos o mosquito no cocô do cavalo do bandido, ultimamente. Então, um presidente da República fala com um senador que quer fazer um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal e isso não vira um negócio absurdo. Faça uma analogia. Imagina se o presidente dos Estados Unidos tivesse um áudio divulgado em que ele falava com um senador americano para destituir um ministro do judiciário deles. Imagine o tamanho da celeuma que isso seria. Só que a gente anda tão na lama, que assim, o que o nosso presidente fala não é levado a sério. Tem um ponto que eu acho importante também, que é o seguinte, vamos lembrar que na semana passada o Bolsonaro já tinha feito um ataque absurdo ao Barroso, é uma coisa pessoal, baixa, e o Barroso respondeu com uma notinha muito tímida. Então, como dizia o ex-secretário de Defesa americano Donald Rumsfeld, a fraqueza atrai a agressividade, né? Então, ele foi atacado, ele respondeu de uma forma muito tímida, muito titubeante, e aí foi atacado de novo. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem que entender o momento do país. Mas, Alexandre, se o STF começar a responder as coisas no nível que o Bolsonaro faz o ataque, isso aqui vai virar uma rinha de galo entre instituições. Aí eu defendo que o STF realmente não responda, porque tudo que o Bolsonaro quer é que alguém pegue essa fala dele e dê no meio dele. Assim, a gente não pode cair nesse jogo. Não, se mas a gente entrar nisso daí, ele ganha.
o ponto é o seguinte, o ponto é que pode existir um meio termo entre não responder e responder no tom dele, entendeu? Por exemplo, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ele foi atacado pelo Bolsonaro e ele respondeu de uma forma assertiva, ele acionou ele na justiça, ele está indo atrás, chamou o Ministério Público, mas ele não deu ataque, não deu chilique, não baixou o nível do Bolsonaro. Mas é outra história, né, Alexandre? Mas ele também não foi passivo. Não, entendeu? Aí você tá até de sacanagem na escolha das palavras. Não, mas eu digo o seguinte... O governador do Rio Grande do Sul, ele está em outra instância. O ministro do STF é a última instância do judiciário. Aí é que está o negócio. Mas ele foi atacado na pessoa dele, foi chamado de politiqueiro. Foi uma coisa muito, muito baixa, entendeu? Mas mesmo então, assim, eu acho que... Ele é o último da esfera, ele não pode arrumar uma briga, entendeu? O governador pode, ele não é o último. O presidente da República, o presidente do Congresso e os ministros do STF. Mas deixa eu entender qual é a tese. A tese é ele ser atacado e ficar por isso mesmo. Aí ele é atacado na semana seguinte, aí eles falam, vamos derrubar, e fica por isso mesmo. Cara de paisagem. Não, você não fica por isso mesmo. Você não dá declarações públicas. Você vai lá e age dentro da tua casinha. O judiciário tem a casinha dele para agir. Se ele quiser, ele puxa o processo de um líder, ele puxa o processo de outro líder, ele tem lá o processo de todo mundo. Mas é isso que precisa acontecer. Foi por isso que eu dei o exemplo do Eduardo Leite. O Eduardo Leite não deu ataque, não deu escândalo, mas agiu. Então que o STF haja, faça alguma coisa, porque senão vai ser um ataque atrás do outro. Não, ele pega lá. Deixa eu ver quem que é o líder do governo aqui. Fulano. Puxa a capivara do fulano aqui no STF. Fulano, vem cá dar um depoimento aqui. É assim que faz, cara. Não é dando bravata, porque senão o Bolsonaro ganha. Esse cara é especializado em chamar a gente para rinha de galo. E a gente não é. Não é para jogar o jogo dele de forma alguma, mas é para jogar algum jogo. Entendeu? É não ficar passivo. Agora, não dá para ficar só nas notinhas de repúdio, né, Alexandre? Isso, como foi o Rodrigo Maia, que saiu pela porta dos fundos, entendeu? Depois de um ano fazendo notinha de repúdio sendo atacado. Faça alguma coisa. Né? Também, ele sai ameaçando de aceitar processo de impeachment. Meu amigo, processo de impeachment é que nem andar armado. Você não ameaça. Ou você saca, ou se você sacar, mas tem que atirar. Não tem conversa. Vai ficar ameaçando, olha, talvez. A gente estava falando agora do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi assim. Ele ficou ali tentando negociar com a Dilma. Não conseguiu. Você falou, tá bom, vamos embora. De um impeachment. Entendeu? O Eduardo Cunha já disse como é que faz. Né? Já mostrou. Gente, o que vocês acham que pode acontecer a partir de agora? Essa conversa, já relatamos aqui, essa analogia que o Vitorino acabou de fazer com os Estados Unidos, caso tivesse acontecido lá, o presidente da República. Imagina o Biden pedindo a cabeça, pedindo o impeachment de um ministro da Suprema Corte americana, né? Qual teria sido o tamanho dessa repercussão e desse escândalo? Foi uma ótima analogia, que mostra que o que aconteceu nesse telefonema é grave, né? Nós temos aí o presidente Bolsonaro cobrando um senador da República, e aí, você não vai empichar lá o ministro do Supremo? Algum ministro do Supremo? E aí? Um conluio. Vai dar e o pior é que não vai. Isso é um conluio. Vai, agora, a minha parte da pizza eu quero escarola, vocês escolhem de vocês. Você acha que vai terminar em pizza, então? Vai, empichar não pizza. Empichar não vai, ele tá jogando para a arquibancada dele, para a galera dele. Aliás, os dois, né? Porque o Cajuru e o Bolsonaro falam para o mesmo público, né? Não sei, o Pacheco agora... Está sem áudio, Paulo Tadeu. Seu microfone desligou. Por favor, repita o que você falou aí. Não, que o Pacheco agora acaba de fazer uma consulta aqui sobre a legalidade de ampliar essa CPI para estados e municípios. Pode ser um jogo de cena momentâneo. Mas malandro. Foi o que Paulo, foi o que eu falei no meu primeiro comentário, foi exatamente isso. Que eu não acho que a estratégia pode dar totalmente errado, porque o Pacheco está dando sinais de que ele pode morder essa isca e realmente botar 50 réus. Foi o meu comentário inicial. E aí, eu nem acho que é morder a isca. Eu não acho que é morder a isca. Eu acho que é fazer o que ele queria, porque ele estava saindo pela tangente da CPI. Desde quando os senadores começaram a pressionar pela criação dessa CPI, ele está fugindo, está saindo pela lateral. Ele nunca quis essa CPI. Ele nunca quis. A gente já falou disso aqui antes. A gente falou isso aqui antes. Quando começou a história, eu falei aqui, olha, ele vai abrir a CPI, mas só depois da pandemia.
Deixei bem claro aqui. Daqui a 10 anos, essa pandemia vai demorar para acabar. Ele está aproveitando aí essa história dos governadores para jogar uma bomba de fumaça sobre a responsabilidade dele de fritar o presidente, que vai ser frito se for de verdade essa CPI. Então, ele está aproveitando essa onda do Cajuru. Ele, na verdade, ficou muito feliz com essa conversa. Acho que até por isso ele não se posicionou, porque para ele foi ótimo. Não precisou comprar briga com o governo. Pois é. Sabe o que seria legal? Vamos explicar para o público por que o governo tem tanto medo dessa CPI? O maior medo é ter um crime de responsabilidade envolvendo essa história do Covid, porque talvez o ouvinte não saiba, mas presidentes da República só podem ser investigados por atos do mandato. Então, todos os crimes que Bolsonaro pode, eventualmente, não estou dizendo que cometeu, lógico que não, mas que ele pode ter cometido envolvimento com milícia, rachadinha, qualquer coisa assim, não estou dizendo que fez, hein? Deixando bem claro. Mas qualquer coisa assim, ele não pode ser condenado, ele pode ser investigado. Agora, no caso desse problema do Covid, se de fato houve um crime de responsabilidade do presidente da República, isso caminha para o impeachment. Então, CPIs, você não sabe, a gente não costuma falar de CPI, porque CPI é um negócio que você sabe como começa, mas não sabe como termina. A maior chance da CPI é terminar em pizza. Agora, se não terminar em pizza, ela termina em impeachment do Bolsonaro. É um dos dois. Para deixar bem claro para os nossos ouvintes aqui, o Vitorino trouxe uma questão importante sobre o que é essa questão da responsabilidade do governante, mas vamos traduzir aqui. Pode ser provado nessa CPI que por inabilidade da pasta da saúde ou de decisões do governo, as pessoas morreram asfixiadas em Manaus, por exemplo. Isso pode ser mapeado nessa CPI. E quem vai responder por isso? Quem vai responder por essas mortes e por essa falta aí de traquejo mínimo de gestão de uma crise como essa? Então, isso sim é o medo dele, porque ele sabe que no primeiro momento, quem vai responder por isso é o ministro da Saúde, o ex-ministro Pazuello, que com certeza vai dividir a responsabilidade com o seu chefe. Uma responsabilidade solidária, né? Porque ele seguia ordens ali diretas do chefe, inclusive, para adotar protocolos, né? Essas mortes aí desses protocolos, desse kit Covid, antes da pessoa nem saber se está doente. Então, tudo isso pode entrar nesse rol dessa CPI, a pessoa que está fazendo lá nebulização com cloroquina e tudo mais. Então, isso tudo pode cair nesse mesmo balaio. É exatamente o que o Vitorino falou. A gente sabe por onde ela começa. Mas os caminhos que ela vai tomar com as descobertas que forem sendo recebidas e investigadas, ninguém sabe. Isso é um risco. É aquele velho ditado, né? De cabeça de juiz, bunda de neném e CPI, a gente não sabe o que vem aí. Eu posso ler, eu vou ler bem rapidinho aqui o que é um crime de responsabilidade, porque a gente fica falando disso, eu acho que fica meio nebuloso, né? Aqui ele está falando que é crime de responsabilidade, os atos do presidente da República, isso está na Constituição, que atentarem contra a Constituição Federal, contra a existência da União, aí tem vários, a segurança interna do país, aí já pode cair, a probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento de decisões judiciais, ou seja, tem lei pra caramba aqui para você pegar. A OAB fala que ele já poderia ter um processo de impeachment desde janeiro. Deixa eu dar só uma complementada também, que é o seguinte, por exemplo, a Dilma cai por causa de pedalada fiscal. Quando a gente está falando de mortes, 100, 200, 300 mil mortes que poderiam ter sido evitadas, pode dar, é uma coisa que pode dar cadeia, inclusive, né? Porque não é apenas uma pedalada fiscal, né? É uma pedalada sanitária, vamos dizer assim, né? Quer dizer, uma coisa que levou a mortes, né? Então, por isso que eu já vi, com toda a hipérbole das redes sociais, o pessoal já apelidando essa CPI de Nuremberg, né? Porque pode ser uma coisa com proporções grandes, né? O Brasil hoje, com mais de 350 mil mortos, é difícil alguém que não conheça alguém, ou que pegou, que ficou em estado grave, que foi ao UTI, ou que morreu, ou tem um parente, enfim. Então, assim, já está chegando em praticamente todo mundo, né? Já está numa proporção realmente muito grande, e também algumas figuras icônicas, tem algumas celebridades, e inclusive torço aí, vai meu desejo aí de recuperação para o ator do Paulo Gustavo, que é um dos atores aí mais queridos do público brasileiro, mas as notícias que chegam não são animadoras, né? Que ele aparentemente não está reagindo bem ainda, não se sabe qual vai ser a evolução do quadro.
Então pode ser também, não só pelo número, né, pela estatística, mas também por esses ícones. De repente uma celebridade, alguém muito querido pelo povo vai embora também. Quer dizer, tem muita coisa que pode acontecer ainda nos próximos dias ou meses que podem causar traumas nacionais muito fortes. E se você tem uma CPI onde você dá um palco para a oposição, ou para quem quiser fazer oposição, porque o que menos se vê no Brasil é oposição, mas vai lá que alguém resolva em algum momento fazer oposição. A CPI pode ser um belo palco para isso. Então, e no assunto mais delicado e mais importante do país, que é a Covid, porque ele vai focar, inclusive, em tudo que o governo não quer que seja focado. O governo está o tempo inteiro querendo mudar de assunto. Quer falar de tratamento precoce, quer falar de cloroquina, quer falar de ivermectina, quer falar de liberdades individuais versus lockdown e isolamento, quer falar em imunização de rebanho, quer falar de aquela turma que vai para Israel atrás de spray. Quer dizer, está o dia inteiro, o tempo inteiro mudando de assunto. Uma CPI, que basicamente vai apurar a responsabilidade sobre as mortes, imagino eu, não vai deixar mudar o assunto. E se não deixar mudar o assunto, é tudo que o governo não quer. Né? Exatamente. É o poder de síntese dessa comissão, né? Quando você assiste o resultado de uma comissão ao produzir um relatório final, ela sintetiza de forma inquestionável ali, num documento, ela oficializa tudo o que aconteceu. Então, não só a questão de Manaus vai vir à tona e vai ser documentada pela apuração dessa CPI, mas também a recusa na compra de vacinas da Pfizer em agosto, isso vai vir à tona. A compra exagerada e superfaturada de medicamentos sem comprovação científica, no caso da cloroquina, que a gente sabe que foram comprados milhões de comprimidos, mandaram fazer mais de não sei quantos milhões, tudo isso vai vir à tona e vai ser transformado num documento que é muito contundente. Como você disse aí, Alexandre, pode atingir proporções gigantescas. E o governo tem toda a razão para estar com medo, sim, porque isso pode realmente resultar na implosão desse governo Bolsonaro nessa pandemia. Eu recomendo aí ao ouvinte que assim que tiver um tempo, procura no Google Lei 1079/50. Vocês vão ver a quantidade de artigos que poderiam ser utilizados para justificar um impeachment. Vocês vão falar, não acredito, ele está parecendo cestinha de basquete. Tem uns 10, 15 artigos ali que já poderiam ter um crime de impeachment. Acontece que o impeachment não é colocado nem em pauta se não tiver uma motivação política. Então não adianta você ter o crime e não ter motivação política. Então o Bolsonaro conseguiu, ele foi mais hábil do que os adversários em fazer o presidente da Câmara e fazer o presidente do Senado. A gente não pode negar isso. Não sei a que custo, ele deve saber melhor do que nós. Mas, Vitorino, nesse caso aí, o termômetro da motivação política, ele não está um pouco contaminado ou comprometido pelo fato de que a população, pelo menos as pessoas sensatas, elas estão evitando sair às ruas, não há manifestações nas ruas contra o governo, contra a política desse governo, porque existe a pandemia. Então, quem tem juízo não vai se aglomerar na rua. Num cálculo razoável, tá, para você ir para um impeachment, você tem que ter um presidente da República com pelo menos 2/3 da população contra ele. Aí você começa a falar numa motivação política. O Bolsonaro não chegou a 2/3 ainda. Tá ali, tá perto. Então a Dilma caiu com mais de 2/3, o Collor caiu mais que 2/3. Quando os militares fizeram aquele golpe de Estado em 64, você tinha um governo com mais de 2/3 contrário. Então, assim, é sempre dessa forma. Se um presidente da República atingir 70% de rejeição, já pode até preparar o próximo. Já Mourão pode passar a farda. Se os deputados estão esperando, se a Câmara dos Deputados está esperando manifestação da população, acho que vai demorar. Eu acho que vai demorar. Então, tem uma coisa que eu critiquei muito os sindicatos no passado. Muito. A contribuição sindical sempre achei um absurdo. Mas a verdade é que quando a gente enfraqueceu os sindicatos, nós enfraquecemos a voz contrária ao governo também. Então, quando teve aquele fora Collor, por exemplo, os sindicatos em peso fizeram fora Collor. E hoje a gente não tem essa voz. Eu confesso que eu errei em atacar os sindicatos. A grande verdade.